movimento. E seguindo esse critério da concordância, por exemplo, nós vemos que através de um outro médium e através de um outro espírito, o espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, ele faz o mesmo alerta, dizendo o seguinte, que com tristeza percebe-se hoje que o movimento espírita, que dispõe de tudo que a doutrina espírita lhe brinda para ser amadurecido, pujante e avançado, tem sido alvo das investidas das sombras organizadas e se encharcado com seus conteúdos peçonhentos e danosos. Olha que palavras fortes. Tão fortes, ou até mais fortes, que o Viana de Carvalho, através do médium diferente, disse há pouco. Daí, olhem a crítica que faz o Espírito Camilo. São núcleos, são centros, criados para reverenciar personalidades humanas, vaidosas, que não abrem mão da relação de vassalagem. Quer dizer, é o tal do dono do centro. O que ele acha, pronto. Vamos largar Kardec, vamos largar a codificação, porque se ele acha, está achado e é isso que a gente vai fazer. É o tal espiritismo à moda da casa, é o que mais tem por aí, infelizmente. Cada um achando muito, mas sem nenhuma base na codificação. São instituições montadas somente para atender os corpos, aquilo que nós falávamos anteriormente. Tão preocupados tão somente com assistência social, tão preocupados tão somente com a cura de corpos físicos, sem qualquer compromisso com o espírito imortal que permanece vagueando nas trevas de si mesmo. Quer dizer, as pessoas vão lá, frequentam, permanecem ignorantes. E aí continuam errando e contraindo o tal do, entre aspas, karma. Olha aí a influência do esoterismo e do hinduísmo, né? Karma é uma palavra que nós não encontramos na codificação. E aí foi incorporada. E karma não tem nada a ver, né, na concepção hinduísta, não tem nada a ver com a lei de ação e reação na sua base. São casas erguidas para desfigurar o pensamento espírita, em razão das mesclas, das misturas, implantadas com doutrinas, filosofia e práticas orientalistas e africanistas, que mesmo merecendo respeito, é claro, são propostas bem diferentes das do Consolador, das do Espiritismo. Não adianta, minha gente, querer misturar Espiritismo com Umbanda, misturar Espiritismo com Teosofia, misturar Espiritismo com qualquer coisa que seja, porque não tem como. Vai haver choque, vai dar choque sim. Vai dar confusão. Tem pontos em comum? É claro que tem. É claro. Essas doutrinas ensinam coisas boas? Mas é claro. Mas se somos espíritas, temos que procurar sermos fiéis ao conteúdo espírita. Porque senão o espiritismo está aberto também a você mudar. Se você não está satisfeito, não está concordando, o espiritismo não é impositivo. Ele não diz se você deixar de ser espírita, ou se você for espírita, você vai para o céu, e se deixar de ser espírita, vai para o inferno. Absolutamente. Pode-se ser ateu e estar fazendo coisas muito mais certas do que um espírita que vai ao centro espírita todo dia, por exemplo. Então não se trata disso. Mas é uma questão mesmo de coerência no nosso comportamento. Então, para nós finalizarmos com essa mensagem e darmos por encerrado esse nosso estudo de hoje, ele diz o seguinte, que ainda em nosso movimento espírita se tem confundido o caráter universalista do espiritismo com uma infausta tendência agregacionista, aquilo que nós falamos, de pegar de tudo quanto é lado e trazer para o centro espírita. Pois ao invés de o pensamento espírita ajudar a ver ao mundo dentro da ótica da vida superior, para que o indivíduo saia do nível das considerações meramente materiais, vê-se que tudo que é encontrado de interessante mundo afora, deseja-se agregar ao espiritismo. E aí ele lista, e não é por acaso que nós estamos dizendo isso, porque é o que nós encontramos nesses centros, cujo mestre, ou um dos mestres, é o espírito Ramatiz. Nós fizemos uma pesquisa de campo, nós fomos respeitosamente a vários núcleos com tendência ao estudo, ou que fazem um estudo dessas obras, e fomos ver o resultado. E fomos ver justamente isso que ele está nos alertando aqui, olha. Cânticos, terapias, experimentações psíquicas diversas, mantras,
vestuário, aquela roupa branca que nós falamos anteriormente, jargões, festividades de gosto execrável e coisas outras ocupando variado espectro, têm despontado aqui e ali, em nome da doutrina espírita. E é isso que pega, como se diz, e como bem disse o Sérgio Aleixo no início. Que façam isso, tudo bem, é tudo respeitável, mas não em nome da doutrina espírita, porque aí não dá. Não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada, essas coisas não tem nada a ver com o espiritismo. E nem se deva agregar ao espiritismo. São bons aí fora, para determinadas funções, para determinados objetivos, mas o espiritismo não trata dessas coisas, nem se ocupa dessas coisas. Não que não sejam boas, muitas são, outras nem tanto, mas fogem aos objetivos do espiritismo. E aí ele termina dizendo, e o que é mais contristador, o que é mais triste, é que tudo isso se dá diante da postura inerme, passiva, dos quais aceitaram, das pessoas que aceitaram, responsabilidades diretivas, os dirigentes, os diretores, das quais não dão conta. Tudo isso tem sido acompanhado com o consentimento dos que dirigem, coordenam e, entre aspas, orientam. Então, vemos aqui, e existem vários que nós transcrevemos nesse nosso livro, vários alertas da espiritualidade, do próprio Kardec, dos espíritos superiores que se comunicaram com Kardec, alertando sobre essa investida de espíritos não comprometidos com a doutrina espírita e que procuram com isso criar uma confusão no seio do nosso movimento, justamente para quê? Bater em quê? Tirar o quê? A unidade importante que deva haver no movimento espírita, porque é importante que isso exista, na medida em que não deva ocorrer com o espiritismo o mesmo que ocorreu com o cristianismo. Essa verdadeira colcha de retalhos, onde múltiplas religiões se dizem cristãs, mas não se entendem entre si. Então, pessoal, vai aí o alerta. Obviamente não deu tempo para a gente nem repassar alguns pontos na qual o espírito Ramatiz resvala, na nossa opinião. Mas, de qualquer forma, o livro é uma pergunta que caberá ao leitor responder. Sábio ou pseudo-sábio? Então, eu convido vocês também a uma leitura desse livro. Dentro dos moldes que nos são comuns, nós não ganhamos nada com a venda do livro, é bom que se diga. Muito pelo contrário. Eu e o Sérgio até comentávamos sobre isso, né? Que o quanto nós gastamos e não recebemos nada. Mas, obviamente, que fazemos com todo o carinho. Se pudéssemos fazer mais, certamente o faríamos. Inclusive, é uma editora que nós julgamos séria, tem um trabalho junto aos presidiários lá em Capivari, né? Esse livro saiu das mãos deles, né? Irmãos nossos que resvalaram no caminho do crime, mas que hoje, graças a Deus, procuram através do trabalho se reerguerem, e é algo que isso é algo que nós, entre aspas, aí, nos orgulhamos de estarmos, de alguma forma, colaborando para o bem do nosso semelhante. E é isso que a doutrina espírita nos conclama, que nós procuremos nos melhorar cada vez mais, mas também não pensarmos só nessa nossa questão propriamente dita, mas pensarmos também no bem do nosso semelhante, para que as gerações futuras não encontrem o espiritismo deturpado, para que as gerações futuras encontrem o espiritismo tal como ele é, mostrando e ensinando as verdades que não são do espiritismo, mas são verdades de Deus, são verdades da natureza, são verdades universais. Agradecendo a todos mais uma vez, a vocês que estão aqui, vocês que estão aí em casa, no Pautalk, através do Pautalk, ouvindo esse nosso estudo, e estaremos sempre à disposição para vir até aqui, enfim, respondemos perguntas em outras oportunidades, e certamente foi um grande prazer. Um bom dia a todos.